Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo internauta que acompanha os jornais do Grupo Sinos pela internet. Mais uma vez estou aqui eu sozinho, infelizmente para vocês, felizmente para mim, né, que possa aparecer mais ainda no meu comentário sobre esportes. Sou Chico Luz, editor de esportes aqui do Jornal NH, e venho falar sobre o que aconteceu nessa semana de futebol aqui no Vale dos Sinos, né, que teve muita coisa boa, muita coisa ruim, mas no geral apenas um resultado, empate. A gente teve na segunda-feira o empate entre 1-1 entre Novo Hamburgo e Aimoré, que deu o título do primeiro turno da Copa Metropolitana para o Noia. Agora os dois clubes estão se enfrentando de novo, já na abertura do retorno, né, nesse calendário maluco que tem a Federação Gaúcha, o jogo lá em Alvorada. Mas o título veio para mostrar que os dois clubes, o título do Novo Hamburgo, apesar de ter ficado só com o Noia, né, obviamente a taça, o resultado mostra que os dois clubes têm bons frutos aí para render no Gauchão do ano que vem. O Novo Hamburgo confirmou o título, mostrando uma ideia de equipe que já vem sendo formada pelo Itamar Schulli desde o Gauchão, apesar das várias mudanças de nome que teve de lá para cá. Os jogadores mudaram bastante, teve um grupo totalmente reformulado, né? Mas a ideia de futebol o Itamar Schulli vem implementando desde a campanha em que ele entrou, tirou o time do rebaixamento e conseguiu manter o Novo Hamburgo vivo no Gauchão. E esse título do primeiro turno meio que coroa isso, mostra que realmente tem um bom andamento e o Itamar Schulli vem fazendo um grande trabalho de novo no Novo Hamburgo, que pode no ano que vem, se a direção investir em bons nomes e ele conseguir implementar realmente essa ideia de trabalho que ele vem tendo nesses últimos meses, o Novo Hamburgo de novo aparecer ali nas cabeças, brigar por coisas boas do Gauchão, quem sabe ali de novo tentar pelear por uma final de turno, como aconteceu em 2012, como aconteceu em 2010. O Aimoré do João Marisa, né, que o João Marisa recém-chegado no clube, depois do baita trabalho do Benhur que levou o Aimoré de volta à elite do Gauchão. O Gilmar vem tendo ali que trocar a roda com o carro andando, né, e vem conseguindo fazer isso. O Aimoré vem mostrando bons valores, jogadores competentes, comprometidos com a ideia do clube e também, como acontece seguidamente no Gauchão, clubes que sobem de divisão acabam tendo um bom primeiro ano. A gente espera que o Aimoré consiga isso e que depois, nos próximos anos, não sucumba como acontece frequentemente. Então, se o Aimoré seguir aí a risca a cartilha do que tem feito nesse ano, pode sim chegar no Gauchão no ano que vem e até chegar longe. Vamos ver o que acontece. A dupla Grenal, né, que jogou pela Copa do Brasil, ficou no empate nos seus dois jogos. O Grêmio teve um resultado melhor, já que empatou fora de casa 0-0 com o Corinthians, num jogo que ficou muito disputado, de intensa marcação, muitas batalhas táticas, assim, sem grandes chances de gol. Isso acabou resultando no 0-0, que era até esperado. O Corinthians, que não marca gol quase nunca, estava 6 jogos já sem marcar. O Grêmio, que vem vivendo aí um momento um pouco conturbado, né? São 3 jogos já sem vitória no Brasileirão. Mas o time do Renato sai com um resultado bastante positivo lá de São Paulo e vai jogar na Arena lá no final de outubro apenas, 22, 23 de outubro são os jogos. Chega com grande chance de conseguir a classificação, já que vai jogar em casa e qualquer vitória dá o resultado ao Grêmio contra um Corinthians que vive certamente essa pior fase nos últimos 3 anos. Já o Inter, que empatou no Estádio do Vale em 1-1 com o Atlético Paranaense, totalmente contrário do Grêmio. Jogando em casa fez um resultado péssimo, apesar de ser um empate, mas o empate tomando gol como foi, é um resultado que obriga o Inter a sair para o jogo lá em Curitiba. Vai pegar um Furacão que está num momento excepcional. O Wagner Mancini achou uma forma desse time jogar, apostando em nomes bastante desconhecidos na maioria das vezes, ou então até mesmo rejeitados, como é o caso do De La Torre, que acabou saindo do Inter pela porta dos fundos, e que é reserva desse time, mas que entra sempre com competência. O Paulo Baier é o principal expoente tático, mas o Atlético Paranaense depende muito dos seus jogadores de ataque, Marcelo e Ederson, e o Marcelo esse tem que ficar de olho porque é muito bom jogador. E o Inter, mais uma vez, ficou ali no caminho do resultado da partida, né, já que não conseguiu vencer, já está 4 jogos sem vitória, por não conseguir achar soluções de ataque. O Inter tem sido muito desorganizado no jogo todo, falta compactação, falta esquema de jogo mais bem armado. O primeiro tempo do Inter foi um horror completo. No segundo tempo a coisa mudou. O Dunga tirou o Leandro Damião, que vive o seu pior momento como profissional, colocou o Otávio, colocou o Escoco também no lugar do Josimar. Eles deram alguma mudança ali na frente do Inter, o Forlan depois acabou saindo para a entrada do Caio, e isso mudou o time. Mas também o Inter foi pela pressão porque foi para cima, não criou grandes jogadas, não tem organização tática e não chega na frente a não ser em jogadas individuais do D'Alessandro. Tem um mês para conseguir essa mudança, já que o jogo de volta é só lá em 23 de outubro também, mas até lá vai ter que mudar muito e a gente não sabe nem se o Dunga vai estar ainda no comando do Inter. Acredita-se que sim, a direção
a Colorado parece confiar, ou ao menos parece estar fechada com o Dunga, assim como os jogadores, então ele deve permanecer. Mas o Dunga tem aí um mês de trabalho na Copa do Brasil, que é a grande chance do Inter conseguir um título esse ano, um título nacional nesse ano, assim como também o Grêmio. Os dois clubes têm um mês para conseguir pensar em como vão buscar uma solução para o jogo da volta das quartas de final. No Brasileirão, os dois times têm compromissos complicados. O Grêmio pega o São Paulo em franca recuperação lá no Morumbi, no domingo às 4 horas da tarde. Domingo às 6h30 o Inter pega o Cruzeiro, aqui no Estádio do Vale, o líder Cruzeiro, sem D'Alessandro, sem Índio, sem Ayrton. Alguns casos são desfalques, outros são até boas soluções para o Dunga. Mas são dois jogos bem complicados, a gente tem que ver o que o Inter e o Grêmio vão fazer. Não se duvida nunca de vitórias, porque o Grêmio contra o São Paulo vive um momento ainda de recuperação, mas o Grêmio é mais time. E contra o Cruzeiro, sabe-se lá o que o Inter é capaz de aprontar. Às vezes o Colorado surpreende seu próprio torcedor nos jogos mais difíceis, conseguindo bons resultados. A gente volta na segunda-feira para analisar o que aconteceu desses jogos, também falar de mais um Novo Hamburgo e Aimoré que está acontecendo agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, até lá.